Cláudio, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Um prazer. A gente tem falado aqui com muita frequência no programa sobre a conta de energia. Aliás, é o que tem mantido, apesar da deflação agora do último mês, no mês de agosto, é o que ainda segura a inflação para cima. O que puxa para cima é a conta de energia. Ela tem sido resiliente na alta, nós estamos na bandeira vermelha 2 por muito tempo. Nós ainda não temos chuvas que tragam uma expectativa melhor. Qual é o cenário hoje do setor de energia? Me lembro que no ano passado você veio aqui e trouxe a seguinte informação: está sobrando energia no país, mas nesses momentos a gente tem um alto custo na conta de luz. Por que a gente tem essas diferenças tão gigantescas? Primeiro, é sempre bom lembrar que a conta de luz que nós pagamos, ela é constituída por diferentes componentes. Né? Um deles é a energia propriamente dita, né? Que ela é contratada nesses leilões organizados pelo governo. Outra coisa é a transmissão de energia, também organizada nos leilões, contratada nos leilões organizados pelo governo. Uma terceira coisa é o custo da distribuição propriamente dita, enfim, aqui em São Paulo, a Eletropaulo, no Ria Light, a Enel, enfim, a distribuição propriamente dita, que é a parte menor, só 20%, não chega a 20% da conta, né? E uma quarta coisa que são tributos e encargos, que é individualmente o maior componente do custo da energia. Então, quando nós falamos em aumento da energia, nós temos que analisar esses 4 componentes. O custo da energia nos leilões, esse tem decaído, né? O ambiente de leilões, exatamente porque, enfim, usando essa afirmação de cerca de um ano atrás, estava sobrando energia, né? Nós temos um pipeline de projetos gigantesco, resultando numa competição nos leilões extremamente acirrada. Só para dar o dado do último leilão. No último leilão, foi contratado um total de aproximadamente 1.000 megawatts, um pouco mais de 1.000 megawatts médios de contratação. E tinham mais de 50.000 megawatts de projetos competindo. Ou seja, isso dá a medida do grau de competição, o grau de acirramento da competição, que tem como consequência preços decrescentes. Hoje, a geração eólica, que está sendo contratada nos leilões, na faixa de R$100 por megawatt-hora, até bem abaixo disso, em alguns casos, é um preço bastante agressivo em benefício do consumidor, né? Fica como um exemplo. Por outro lado, dando um salto quântico, por que enfim, na conta de luz esse custo tem aumentado? Porque, enfim, a gente tem que buscar essa resposta num olhar sobre a matriz elétrica. A matriz elétrica brasileira, ela é predominantemente hidráulica, né? Mais de 60%, um pouco mais de 60% da energia que consumimos vem de usinas hidrelétricas, mas ela tem uns 20 e tantos por cento que vem de fontes termoelétricas, né? E hoje, essas usinas termoelétricas, elas estão sendo acionadas de forma bastante frequente. Isso faz com que o preço final para o consumidor fique mais alto do que seria uma situação em que você tivesse reservatórios mais cheios, enfim, uma necessidade menor de acionamento de usinas termoelétricas. Você fez menção agora há pouco de energia eólica, foi isso, né? Nós temos também o crescimento da energia, da energia solar no país, de fonte termoelétrica. O que nós temos hoje na realidade brasileira do ponto de vista de incentivo a esse tipo de energia, você fez menção do preço aí, é bem mais baixo do que nós temos hoje. E com potencial muito gigantesco de crescer. Qual é o entrave para crescer, porque não está crescendo tão rápido quanto poderia esse tipo de energia, esse tipo de geração, tanto eólica quanto Deixa eu contestar um pouco essa afirmação. A geração solar, ela está começando agora. Teve já 2 leilões em que elas tiveram presença significativa, né? Mas ela foi antecedida por um crescimento vertiginoso de geração eólica, né? Então, num intervalo de aproximadamente 10 anos, nós saímos de quase nada, né, para hoje, cerca de 10% da matriz elétrica brasileira, até um pouco mais. Eu ia lhe fazer a pergunta, 10% é eólica? De geração eólica, do ponto de vista de capacidade instalada, né? Ou seja, é um número extremamente expressivo, número 1. E os preços da geração eólica tem decrescido como resultado do avanço tecnológico e do grau de competição, né? Curva de aprendizado das empresas, dos empreendedores que estão participando desse mercado. Agora, você falou sobre incentivos, né? Teve e ainda existe um incentivo muito forte para essas fontes, tanto eólica como solar, que é um desconto dado na conta de luz sobre os custos de distribuição e de transmissão.
tem o apelido do regulador, é TUSD e TUST. É a tarifa do uso do sistema de distribuição e a tarifa do uso do sistema de transmissão, que ficam embutidos na conta de luz. O consumidor que optar por não contratar mais diretamente com a sua concessionária local, mas atuar no Mercado Livre, comprando energia de um produtor que tenha o que apelidamos de uma fonte incentivada, ou eólica, ou solar, ou biomassa, ou pequena central hidrelétrica, ele tem 50%, às vezes até mais, de desconto nessas tarifas de distribuição e de transmissão. Então isso é um incentivo enorme que promoveu uma migração muito grande de consumidores do mercado regulado, enfim, atendido diretamente pelas distribuidoras, para contratar diretamente no Mercado Livre, obviamente, daí decorrendo um incentivo para um crescimento dessas fontes de energia. Agora, Cláudio, nós estamos num momento econômico do país, a economia deve crescer em torno de 1,5%, os mais otimistas dizem que pode chegar a 2%, os nem tão otimistas falam em 1,4%, 1,3%, o mercado está apostando em alguma coisa próxima de 1,4%. Se a gente crescer no final deste ano, como normalmente acontece, um pouco mais do que as previsões normalmente vaticinam ali, mas com uma possibilidade de um crescimento importante no ano que vem, porque eu tenho aqui o que eu chamo de demanda reprimida por crescimento. Está todo mundo disposto a crescer se tiver condições melhores. Se houver um crescimento maior, eu tenho uma demanda maior por energia. O país está pronto para atender essa demanda? Olha, seguramente sim, né? O planejamento da oferta de energia, ele é feito num prazo maior pela EPE, né? Um horizonte de 10 anos e até horizontes maiores, mas no horizonte de 5 anos, o próprio ONS também faz o seu planejamento. Então ele faz isso usando cenários de referência, né? Então diferentes cenários de crescimento da demanda, que são acompanhados de diferentes cenários de crescimento da oferta. Veja que na modalidade de leilões que nós temos hoje, você tem que, na verdade, se preocupar com um horizonte até menor do que isso, porque é o horizonte dos projetos que já estão em andamento, né? Se você tem uma sinalização de um crescimento maior no futuro, daqui a 3, 4, 5 anos, você tem tempo de contratar essa energia antecipadamente. Então hoje, nas avaliações que são feitas, inclusive lá no Instituto nós fazemos isso anualmente, o risco de desabastecimento está muito baixo. A própria ONS publicou isso recentemente, na região sul, em torno de 0%, enfim, na região do subsistema em que isso era mais elevado, era ainda abaixo de 1%, ou seja, está dentro dos... O risco de desabastecimento. O risco de déficit, né? De déficit, ou seja, de ter uma demanda maior do que a oferta de energia. Então isso está sob controle. A outra questão é a qualidade, a eficiência da matriz elétrica, né, que tem a ver com o custo, né? Isso é atendido porque nós temos termoelétricas que estariam sendo acionadas como agora. Elas estão sendo acionadas intensamente para guardar água, para manter esse risco baixo, diante do crescimento futuro, né? Se você tem uma matriz mais eficiente, pode-se fazer, se chegar aos mesmos resultados com um custo menor, né? Então, por isso é que é importante uma visão, aí, nesse caso, de longo prazo, de como você deve pretender que a matriz evolua, né? E aí tem a ver com de que maneira você estabelece regras para os leilões ou incentivos para a expansão que levem à construção de uma matriz que se torne cada vez mais eficiente. Quando a gente fala em eficiência, a gente fala, obviamente, em preço baixo e entrega de um produto de qualidade nesse momento, mas sendo sustentável no longo prazo. É por isso que a energia hidrelétrica no Brasil foi o fenômeno que foi e ainda é. Qual o cenário que você traça para o futuro? Porque quando se fala em construir novas hidrelétricas, eu tenho questões ambientais no país que pesam muito mais do que pesavam nos anos 70, nos anos 80. Eu tenho uma oferta muito grande, uma possibilidade de crescimento de energia eólica, de energia fotovoltaica, e eu tenho, obviamente, as termoelétricas que têm um custo mais alto. Qual o cenário que você traça para o futuro, levando-se em conta a questão da sustentabilidade e da eficiência? Primeiro, partindo do básico, que é o potencial que o Brasil tem, que é privilegiado se comparado com outros países. A matriz elétrica brasileira hoje, ela é cerca de 60% hidráulica. Acima do Brasil, com participação de geração hidráulica, que é renovável, né, e não poluidora do ponto de vista do gás efeito estufa, né, nós temos Noruega com um pouco mais de 90%, depois
Venezuela e Canadá na faixa dos 60%, 70%, e depois o Brasil, né? Agora, diferente desses outros países, o Brasil ainda tem um potencial espetacular de cerca de 150 mil megawatts de usinas hidrelétricas não aproveitadas, dos quais cerca de 100 mil estão na região norte, dos quais pelo menos 60 mil, um pouco mais, estão localizados onde tem reservas indígenas e, portanto, teriam que ser tirados fora desse esquadro. Mas tem ali, naquela região, cerca de 30 mil megawatts passíveis de serem desenvolvidos de forma ambientalmente sustentável. Uhum. No resto do país também existem projetos de potencial hidráulico de menor capacidade, mas que poderiam ter, enfim, uma equação de eficiência econômica bastante interessante. Uhum. E existe ainda a possibilidade de se considerar um refurbishing, enfim, algum aprimoramento em cima dos reservatórios existentes para aumentar marginalmente a capacidade desses reservatórios, trazendo um atributo para o nosso sistema que tem um valor enorme, que é a capacidade de regularização, né? Ou seja, esse potencial hidrelétrico existe e é um nonsense, é difícil para explicar para qualquer marciano, enfim, qualquer ser que por hipótese achemos super inteligente, né? Por que o Brasil estaria simplesmente abrindo mão desse potencial com base em uma discussão que é nitidamente enviesada, né? Então, o Brasil tem sim um potencial hidrelétrico, deve buscá-lo. Tem um potencial eólico e solar espetaculares, né? O regime de ventos que se encontra aqui no Brasil, que nos leva a ter parques eólicos com fator de capacidade da ordem de 50%, né? É espetacular, né? E isso já estamos sentindo, eu comentei há pouco, nos preços que tem sido decrescente nos leilões, na competição em torno de geração eólica. Geração solar, desnecessário de dizer, né? Quer dizer, um país equatorial, em boa parte das suas regiões, né? Com um regime de insolação extremamente intenso, quer dizer, quando a gente pensa em comparar isso com a Alemanha, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma farra para os brasileiros, né? Sim, claro. A biomassa também, que o Brasil tem uma capacidade enorme, né? Por causa da nossa agricultura e tudo. Ou seja, todas essas fontes estão disponíveis, né? É claro que o modelo mais eficiente, olhando para o futuro, ele vai depender, e aí eu vou me repetir um pouquinho, da maneira como se organizem os incentivos para a expansão. Hoje nós temos esse regime de leilões de energia, ou seja, no mercado regulado, que é praticamente 70% da demanda de energia no Brasil, que vai através, assistida por parte das distribuidoras de energia, e toda ela contratada nesses leilões. Tá. Só que esse modelo já está, entre aspas, fazendo água. Ele não é eficiente, porque ele obriga um consumidor, nós aqui em nossas casas, assinamos um contrato, às vezes por 30 anos, de preço de energia corrigido pelo IPCA contra a inflação, ou seja, a gente fica blindado do decréscimo do custo de energia que a modernidade está trazendo. Blindado do benefício de um preço... Exato, mais caro. Exatamente. Né? Quer dizer, blindado do benefício de um preço mais competitivo. Mais competitivo, claro. Da modernidade. Claro. Né? Então, esse modelo, ele não se sustenta mais. Né? E por isso é que estava sendo muito oportuno uma discussão que estava sendo promovida pelo Ministério de Minas e Energia de mudança regulatória, né, que agora está no limbo em função dessas mudanças políticas, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é um ponto extremamente necessário de ser abordado. Cláudio, obrigado pela gentileza uma vez mais. Um abraço, obrigado a você. Cláudio Salles, do Instituto Acende Brasil, conversou conosco aqui no Cenário Econômico.